Diga mais uma vez: planejamento. Planejamento. Você precisa ter um lugar e um tempo específico planejado para você ter esse tempo com Deus. Se não houver planejamento, você não vai conseguir fazer. Quantas vezes eu e vocês, quantas vezes nós separamos aquele horário que você pensou, essa hora eu vou orar, e quando você se lembrou, de eita, já passou e foi muito, agora eu preciso dormir, preciso tomar banho, que amanhã eu vou sair cedo, eu preciso, e aquele tempo que é tão precioso, não era, ele continua sendo, ficou para trás, porque a vida, no seu dinamismo, o diabo usa dessa estratégia para não nos deixar orar. E visto que a oração é tão poderosa, a maioria das nossas orações, irmãos, elas são bloqueadas antes de acontecer. O diabo rouba de nós as nossas orações antes que nós oremos. Quando você tem um tempo estabelecido com Deus, um horário diário, tal horário, em tal lugar, ali dentro do quarto, ali dentro do banheiro, na sala, no trabalho, no horário ali que você tem 15 minutos de descanso, os mais inusitados lugares e horários, quando você estabelece isso, uma guerra enorme que você não imagina, saiba disso, começa a acontecer com toda a estrutura de uma artilharia de guerra, para que você não mantenha esse horário. Acontece comigo, acontece com você. E assim o inimigo tem bloqueado, tem vencido as nossas orações antes que elas saiam da nossa boca. Porque entenda uma coisa, você pode orar na mente, mas essa hora que eu estou falando é a hora de verbalizar, de botar para fora, de lançar a palavra que gera a vida no ambiente espiritual. Tem poder em orar aqui? Tem, na hora certa. Tem poder, sim. Mas existe hora que eu preciso liberar a minha voz profética, porque ela traz vida. Entende isso? Eu preciso praticar as duas coisas. Eu não posso permitir que o diabo continue bloqueando as minhas orações, ocupando o meu tempo inteiro para que eu não ore. Por quê? Porque eu não planejei. Se você não planejar, você não vai conseguir continuar orando diariamente. Não consegue. Sabe o que é que nos impede de orar? Sabe o que é que me impede como pastor de orar? Não é o pecado. O pecado não atrapalha o meu horário de orar. Sabe o que é que atrapalha o meu pecado, o meu horário de orar? O meu senso de justiça. É justo que eu invista esse tempo para atender alguém, justo no horário que eu tinha separado para ter comunhão com Deus. Não é o pecado que me atrapalha. O pecado a gente identifica rapidinho e toma ação contra ele, é ou não é? Mas o diabo, ele é astuto, ele é ardiloso. Ele usa as coisas positivas, ele tenta usar as coisas positivas para justificar o nosso afastamento do encontro que marcamos com o Senhor, que nos garante a salvação e a vitória. Não é as coisas ruins, ele usa as coisas boas. A gente encontra muitos motivos para não cumprir o encontro que a gente marcou com ele. Sempre vai aparecer uma coisa naquela hora e nós precisamos priorizar Deus naquela hora. Não, pastor, mas aquela hora que eu marquei, eu posso dizer para mim não, mas aquela hora surgiu uma notícia, eu tinha que pesquisar sobre ela para orar por ela. Ah é? E no fim, se orou, não deu tempo. Mas na hora que eu ia orar, fulano ligou e disse que era um pedido urgente. Não posso receber esse pedido urgente agora, não. E assim Deus vai falar, e o Espírito Santo vai falar ao coração de cada um de vocês, para que você não permita que o diabo use coisas boas para te afastar do seu encontro de oração diário com Deus. Nada pode te afastar daquilo. Pastor, existem casos e casos. Não, mas eu quero ser radical, não quero nem falar nesses casos e casos. Eu estou falando categoricamente. Precisamos defender esse tempo de oração, porque lá está a fonte do poder e a força que você precisa dali para ser o líder que você é, para ser o servo de Deus que você é, para continuar fazendo o trabalho lá nas penitenciárias, para fazer a missão lá na rua com o drogado, com o bêbado, com o viciado. Você precisa desse tempo. Se tiver vazio disso aí, você vai gastar das suas próprias energias e você não tem nada para dar a ninguém. Você
dá aos outros o que sobra do Espírito Santo, ou melhor, do que transborda do Espírito Santo em você. Você é cheio do Espírito, e aquilo que transborda de você, com isso você prega a palavra, você faz célula, você faz as missões, você expulsa demônios, você adora o Senhor no altar. Está entendendo isso? Do que transborda. Se você não tiver o que transbordar, vai gastar de você, e você vai começar a dar o que não presta. Princípios da palavra. Preciso estar cheio do Espírito. Você só vai dar o que você tiver. Só dou o que eu tenho. Não tem como eu dar o que eu não tenho. Eu posso até forjar, mas é pecado. Preciso orar. Preciso orar. Preciso não permitir que o diabo bloqueie as minhas orações antes que elas saiam. Preciso não permitir que o diabo use as coisas boas ardilosamente para justificar aquele tempo que era meu e de Deus, mas que eu dividi com a igreja, com fulano, com cicrano, com quem quer que seja. Por isso, a Bíblia também fala, na tradução original, em certo ponto: será bem-aventurado aquele que deixar pai e mãe e tudo mais em favor do meu nome. Não está falando somente de uma ação de deixar o pai, a mãe e a esposa e sair para fazer missões com a mochila nas costas, não. Está falando de fazer as escolhas diárias por Deus, em detrimento a todas as outras coisas. Nada é mais urgente do que ter a presença de Deus diariamente, em todo o tempo. Amém? Fique de pé nessa hora, porque essa é a chave para que você mude de vida e mude a vida de quem está perto de você. Deus te fez para ser cabeça e não cauda. E muitas vezes nós somos cauda porque não pedimos a Deus em oração algo diferente. Amém?